Boa noite, gente. Para quem não me conhece, eu sou a vereadora Rosângela Tonon, né? E recebi essa proposta da Raquel, da Dedei, que é a Regina e da Fabiana, para a gente fazer esse ciclo de palestras, que está sendo iniciado hoje. Então, eu coloquei ele como um projeto de lei, meus colegas vereadores votaram, então nós estamos aqui iniciando hoje esse ciclo, e a Câmara Municipal, eu falo em nome da Câmara, nós temos o maior prazer em receber vocês. Quero justificar aqui a ausência do presidente da Câmara, do Francelli, do Toninho Francelli, que hoje é aniversário dele, estão fazendo uma festa para ele lá no Taboão. Então, por este motivo que ele não está aqui. Mas, assim, nós nos sentimos muito lisonjeados e espero que esse ciclo de palestras tenha, assim, um resultado muito bom. Então, o que será? Serão 9 palestras durante o ano, né, feitas por estas 3 profissionais. Então, eu apresento aqui para vocês a Raquel, que é psicóloga e coach, a Regina Lambert, mais conhecida como Dedei, que é psicopedagoga, e a Fabiana Palomo, que é uma fonoaudióloga. Então, cada uma fará 3 palestras durante o ano, que serão mensais, né? E cada uma dentro da sua área e também com um público-alvo. Então, por exemplo, esta palestra de hoje, o público-alvo está sendo mais direcionado a pais. Então, terão outras direcionadas a estudantes, a professores, e, na verdade, é direcionada a todos nós, né? A todas as pessoas. E, então, esse ciclo será, então, durante o ano, mensais, e eu espero que nós tenhamos assim um sucesso e que todos aproveitem bastante. Então, muito obrigada pela presença de vocês, e é um prazer ver assim, um projeto meu está sendo consolidado, está sendo iniciado hoje, que eu acho que vai ser bem legal para todos nós, inclusive para mim também. Então, eu vou passar a palavra à Raquel. Obrigada, Rosângela. Eu quero agradecer à Câmara Municipal, a Rosângela, por ter acolhido o nosso projeto, e a gente está muito feliz com esse lançamento, com esse primeiro dia. A gente está muito ansiosa, muito feliz, porque é um projeto que a gente idealizou já desde o final do ano passado. Esse dia demorou para chegar, mas finalmente chegou. Então, eu agradeço a presença de vocês também. E vamos colocar lá? Cadê? Eu trabalho muito com prevenção e com solução, né? Eu não foco muito no problema, apesar que os problemas. Mas quando eu pensei nessa palestra, quando eu pensei no tema que eu iria trazer nesse primeiro dia, eu queria pensar em algo que pudesse trazer solução. Solução para as crianças, para os adolescentes e para os adultos que têm que buscar um psicólogo para resolver algum problema de comportamento, ou de relacionamento, ou de estudo. E aí, quando eu pensei nisso, eu logo pensei nessa questão de inteligência emocional, né? Como treinar a inteligência emocional dos filhos, porque as emoções são trabalhadas e são ensinadas quando a gente... Aqui dá para escutar? Pronto. Quando a gente é criança, ali começa o ensino das emoções. E é ali que vai desenvolver, que vai resultar no comportamento da criança quando ela for adolescente, quando ela for adulta. Então, por isso que eu queria trazer algumas técnicas importantes para vocês. Tá? Vamos lá. Pode passar. Mas primeiro vamos conversar um pouquinho. Por que algumas pessoas conseguem ter sucesso na vida, ser próspero, estar satisfeito com o seu corpo, ter relacionamentos harmoniosos, realizar sonhos, ter afetividade com seus pais? Por que algumas pessoas conseguem? E por que outras pessoas não conseguem isso? Geralmente vivem fracassos na vida, estão sempre em conflitos constantes, não conseguem atingir metas pessoais,
não conseguem abraçar os seus pais, demonstrar afeto, vivem perturbados emocionalmente. Por que será que tem essa diferença? Pode passar. Porque algumas crianças e alguns adolescentes conseguem ter afetividade com os pais, abraçar, beijar? Por que algumas crianças têm sucesso escolar, se dão bem na escola, passam por uma adolescência tranquila, têm bons relacionamentos com os colegas? E, pelo contrário, por que algumas crianças ou adolescentes têm um fracasso escolar, mesmo não tendo nenhum problema cognitivo, mas têm dificuldade na escola, briga constantemente, faz birra, não consegue abraçar os pais, não consegue demonstrar afeto? Por que alguns adolescentes abusam de álcool, de drogas, engravidam precocemente, né? Por que isso acontece? Pode passar. Porque os nossos comportamentos... Eu não posso andar muito, né? Vou ver se esse melhora. Quer ver? Agora, vamos tentar. Eu costumo andar um pouquinho, então eu estou tentando andar e aí o microfone não vai comigo. Então, vamos lá. Porque os nossos comportamentos, eles são como os frutos da nossa vida. Comparando a uma árvore, os nossos comportamentos são como os frutos. E a qualidade desse fruto depende muito dos conhecimentos que a gente adquire na vida, das crenças que a gente adquire sobre a gente mesmo, sobre a vida, e depende das nossas emoções, de como a gente conhece e controla as nossas emoções. Então, tem muita gente que tenta mudar os frutos. Às vezes, por exemplo, uma criança que está com um problema de comportamento, ou é um tanto agressiva, e aí os pais ou os professores tentam mudar o comportamento. Tentam fazer ela se acalmar, ela parar de brigar, sendo que, na verdade, a gente tinha que ver a raiz do problema, aquilo que gera o fruto, a qualidade daquele fruto, daquele comportamento. O que está acontecendo com essa criança? Quais são as emoções que estão perturbadas? Quais são as crenças que ela tem sobre ela? Será que ela confia nela mesma? Como é que está a autoestima? Porque provavelmente é isso que está fazendo ela se comportar de uma forma agressiva, por exemplo, né? Deixa eu conhecer aqui um pouquinho. Quem aqui é professor? Professor. Todos os professores são pais? Tem filhos? Tem filhos? Legal. Então, a maioria de pais, os professores que estão aqui. Então, tá. Eu vou dar alguns exemplos dentro de escola, mas a maioria dos meus exemplos vai ser diretamente para pais, pensando nos filhos, tá? E quem tem filhos até 6 anos de idade? Tá. De 7 até 10. De 11 para cima. E temos um pouco de cada idade. Tá bom. Então, eu vou pensar nos meus exemplos aqui, tá? Então, o que eu quero dizer é que as nossas crenças, né, aprendidas e a nossa forma de controlar as nossas emoções alteram os nossos frutos, os nossos comportamentos. Pode passar. E saber lidar com as emoções é um dos segredos para a gente ser bem-sucedido, para o seu filho ser bem-sucedido. É importante ele saber entender e lidar com as emoções para ele se dar bem depois no trabalho, no casamento, nos seus relacionamentos, depois, quando ele for educar os próprios filhos, na forma como ele vai lidar, por exemplo, com o vestibular, quando ele estiver lá na 3ª série do ensino médio. Saber lidar com as emoções vai ser fundamental para ele ter sucesso na vida. Aí eu trouxe um videozinho, é bem curto, é um trecho de um documentário que eu gostaria que vocês vissem assim, o que são emoções. Porque tem pessoas que falam assim, emoção é uma bobagem. Uma bobagem falar sobre isso, vai falar com a criança está sentida, está emocionada, está triste, enfim, nervosa. Para que isso? Não vamos falar sobre isso. Emoção é bobagem. Quantas vezes eu já escutei isso? Ou de professor, ou de pai, ou de mãe. E emoção, gente, não é bobagem. Emoções são respostas fisiológicas. Nós nascemos com isso dentro do corpo, dentro do nosso corpo. Nós nascemos com emoções
a gente tem neurotransmissores que afetam o nosso corpo, o nosso comportamento por conta disso. E eu queria que vocês vissem um minutinho desse trechinho desse vídeo. Por favor. Amino acid sequences. The body's basically a carbon unit that makes about 20 different amino acids all together to formulate its physical structure. The body is a protein-producing machine. In the hypothalamus, we take small chain proteins called peptides, and we assemble them into certain neuropeptides or neurohormones that match the emotional states that we experience on a daily basis. So there's chemicals for anger, and there's chemicals for sadness, and there's chemicals for victimization, there's chemicals for lust. There's a chemical that matches every emotional state that we experience. And the moment that we experience that emotional state in our body or in our brain, that hypothalamus will immediately assemble the peptide that then releases it through the pituitary into the bloodstream. The moment it makes it into the bloodstream, it finds its way to different centers or different parts of the body. Now, every single cell in the body has these receptors on the outside. And one cell can have thousands of receptors studding its surface, kind of opening up to the outside world. And when a peptide docks on a cell, it literally like a key going into a lock, sits on the receptor surface and attaches to it and kind of moves the receptor, and kind of like a doorbell buzzing, sends a signal into the cell. It's party time! Bom, então um trechinho desse vídeo para vocês verem que a emoção, ela é real, ela existe dentro do nosso corpo, ela é físico, ele é químico, e ele produz o comportamento por conta disso. Pode passar. Emoções existem de diversos tipos, né? Existem inúmeras emoções, mas hoje em dia a ciência, quando vai falar de emoção, fala das 7 principais emoções, que é o medo, a raiva, a tristeza, o amor, a alegria, a surpresa e a repugnância, que é o nojo. As emoções geram estados emocionais, positivos ou negativos. Positivos quando aquele estado emocional nos leva a agir. E o negativo quando aquele estado emocional nos leva a nos fechar, né, a evitar fazer alguma coisa. E os estados emocionais, eles nos fazem ter reações emocionais, que são as expressões corporais externas, as nossas caras e bocas de felicidade ou de alegria, o nosso corpo fechado, se a gente não está gostando, ou quando a gente está receptivo, né? Tem essas nossas expressões externas e as internas também, né? A dor de estômago, o frio na barriga, todo mundo já sentiu e sabe que isso existe. As reações emocionais também provocam reações cognitivas. Emoção e cognição caminham juntos. Por isso que é muito natural a criança, quando ela está com algum problema emocional, ela ter problema cognitivo, tem um problema de aprendizagem. É muito normal, porque no nosso cérebro, eles caminham juntos. Por isso que a criança entender a emoção, trabalhar, saber controlar, é importante, porque possivelmente pode dar problema na aprendizagem da criança. Tá? Pode passar. Crianças e adolescentes precisam dos pais. Gente, não são só as crianças. O que acontece, eu atendo muitos adolescentes também. E eu percebo o quanto os adolescentes se sentem sozinhos, né? Essa conexão, esse cuidado com a criança, ela vai se perdendo com o tempo. Sendo que os adolescentes, eles precisam muito dos pais, precisam muito dessa conexão emocional, trabalhar a emoção deles também. E aí eu achei um vídeo, eu recebi recentemente um vídeo de um adolescente, porque agora está na moda, né, as crianças e adolescentes fazerem aqueles vídeos no YouTube. E aí tem um adolescente que ele tem um canal e ele fala sobre emoção. É muito bacana escutar ele falando, porque é assim mais ou menos que eles falam para a gente, é assim mais ou menos que ele fala para mim, mas ele não fala para vocês pais, tá? Então eu queria que vocês escutassem um pouco esse garoto.
minha foto? Como ela teve coragem de curtir minha foto? É uma cara de pau mesmo. Essa pessoa que curtiu minha foto? Que saudade! Quanto tempo que eu não vejo ela! Essa pessoa curtiu minha foto? Ai, que legal, mais uma curtida. Ai, uma curtida? Ai, que tédio. Eu sou Pedro Arthur. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Louro TV. E hoje com um assunto que era pra ser uma coisa normal, mas quando chega numa fase da vida, vira uma coisa totalmente incontrolável, que são as emoções. A gente já nasce sabendo lidar com as emoções, certo? Certo, a gente sai da barriga da nossa mãe sabendo lidar com as emoções. Mas eu não sei o que acontece, gente. Eu não sei o que acontece. Que na adolescência a gente perde totalmente o controle das emoções. Parece que na adolescência o cérebro olha para as emoções e fala: emoção? O que é isto? E isso bagunça a nossa vida de um jeito que coisas que ontem eu fiquei feliz, hoje eu fico triste. E pode ser que amanhã eu fique com raiva. Eu não tenho mais controle nenhum das minhas emoções. Um exemplo é quando nasce uma espinha. Uma coisa super normal que todo adolescente sofre com isso é a espinha. Quando nasce uma espinha, duas emoções despertam dentro de mim: a raiva e a tristeza. Quê? Uma espinha? Ai, eu não acredito que tem uma espinha aqui. Ai, que raiva, por que isso tinha que existir? Ai, mulher, uma espinha. Ai. Outra coisa também que essa falta de controle das emoções causa é a bipolaridade. Um exemplo é que eu tava nas férias, né? Aí eu acordava meio-dia. Eu já acordava triste. Tipo, poxa, férias, eu tô acordando meio-dia, já perdi muita coisa que eu podia ter feito. Aí o que eu fazia pra eu não perder o tempo? Eu colocava o celular pra despertar 8, 9 horas do dia seguinte, pra eu aproveitar o dia. Eu achava que eu ia acordar feliz. Pô, 8, 9, vou aproveitar o dia. Aí no dia seguinte eu acordava 8, 9 horas com qual emoção? Raiva. Eu acordo tarde, eu ficava triste. Eu acordo cedo, eu fico com raiva. Porque, eu não queria acordar cedo. Eu tô de férias, é pra descansar. Por quê? Aí depois eu paro e penso: eu estou maluco. Porque eu acordo tarde, eu fico triste. Eu acordo cedo, eu fico com raiva. Eu preciso ser internado. E aliás, isso é uma coisa que devia ser lei. Todo adolescente devia pelo menos ter 2 sessões com um psicólogo por semana. Isso é verdade. Porque adolescente, ele tem muito problema. Emoções é uma delas, mas adolescente é uma fase difícil da sua vida, que é a adolescência. Porque todo mundo fala: a adolescência é uma das épocas mais difíceis da sua vida. Eu não acreditava. Pra mim, a época mais difícil da minha vida era o adulto, né? A fase adulta. Eu não sei se é verdade, porque eu não cheguei lá ainda. Quando eu chegar, eu conto pra vocês. Mas até agora, pra mim, a fase mais difícil é o adolescente. Porque criança, você não tem nada pra se preocupar, você brinca. Agora, o adolescente, ele tem muita coisa pra se preocupar. Ele tem trabalho, ele tem prova, ele tem arrumar quarto, ainda tem os hormônios. Ai, gente, é muito complicado. Então, se preparem pra adolescência, porque as emoções de vocês na adolescência vai ser uma bagunça. A gente tem muito problema. E uma das emoções também, que acho que assim, a mais forte dentro do adolescente, é o tédio, né? O adolescente está sempre com tédio. Pode ter um celular na mão dele, uma TV, um controle da TV para ele ligar a TV. Ele tá com tédio, gente, eu sei, porque eu também sou adolescente, eu passo com isso. Tenho muita coisa pra fazer, livro pra ler, trabalho da escola pra fazer, eu tô sempre lá deitado. Que tédio! Meu Deus, não tem nada pra fazer. Eu sei, gente, eu entendo vocês. Ser adolescente é uma coisa complicada. E o pior, você não. Agora o papo pra você, criança, que eu também sofri com isso. Se um adulto chegar pra você e falar: criança, se prepara, porque na adolescência vai ser uma fase difícil da sua vida. Você vai ter fases, dificuldades, bagunça das emoções. Porque adultos chegavam pra mim e falavam tudo isso. Que na adolescência é época de fases, épocas de revoltas, de bagunça. Falavam: não, eu não vou ser esse adolescente, eu vou ser adolescente super certo, super tranquilo, vou lidar bem com as minhas emoções. Tudo mentira. Agora eu tô aqui fazendo um vídeo falando do meu problema com as minhas emoções, né? Então você, criança, se algum adulto chegar pra você e falar isso, já se prepara. Olha a dica do louro aqui que eu já tô te preparando. Esse
foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham Pode gostado. deixar. Se você é um adolescente que também passa por problemas emocionais, curte o vídeo. Alguém reconhece esse adolescente? Alguém tem por perto? Eu tenho. Alguém tem por perto? Não é fácil, né? Não é fácil que essas crianças, esses adolescentes passam, e os pais também. Mas é fácil lidar com eles, se vocês se colocarem no lugar deles. Se vocês lembrarem de quando vocês eram adolescentes e que vocês também sentiam isso. Fica mais fácil de acolher, de escutar, de receber, né? Então, vamos lá, pode passar, vamos continuar. Então, qual é o papel dos pais, dos educadores? Mais um papel, né? Além dos vários papéis, também é importante treinar as emoções dos filhos desde pequeno, para que eles não cheguem ali na fase de adolescência, para que eles cheguem melhor, porque eles vão ter os conflitos, eles vão ter, faz parte da idade, faz parte dos hormônios, né? Quando adulto, a gente também vai ter os nossos conflitos, vamos ter os nossos problemas, mas a forma como a gente vai lidar com eles depende de como a gente aprendeu a lidar com as nossas emoções, as nossas ansiedades, os nossos medos, os nossos receios, as nossas alegrias. Então, os pais precisam também cuidar disso dentro de casa, só que geralmente a gente não é ensinado, né? Emoção a gente se ensina no relacionamento. A gente ensina a criança quando ela está fazendo birra lá em casa, com 2 aninhos de idade, ela quer alguma coisa, ela fica frustrada porque ela não conseguiu e ela cai no chão e esperneia, porque ela não tem capacidade ainda de entender aquele turbilhão que está acontecendo dentro dela, que ela queria e não pôde ter, então ela explode. E aí a gente vai ensinando devagar, dizendo que não pode, que não dá, né, dá um outro brinquedinho, aí ela esquece. Então, a gente vai ensinando a lidar, por exemplo, com frustração, assim, no relacionamento. Mas a gente não aprendeu, né, não foi formalizado como fazer isso. Né? E na escola, não. Na escola, a escola tem a oportunidade de fazer um plano pedagógico para isso, com alguns jogos, algumas estratégias, alguns livros que tem, né, para trabalhar as emoções. Mas em casa não tem apostila. Né? Em casa é o nosso dia a dia. Por isso que é importante que vocês também tenham inteligência emocional desenvolvida. Antes de pensar em como fazer com os filhos, é importante vocês pensarem o que vocês fazem com vocês. Como estão as emoções de vocês? Pode passar. O que é, então, inteligência emocional, antes da gente ir lá para os passos, a parte prática? Inteligência emocional é o modo como a gente lida com as nossas emoções e com as emoções das pessoas que estão próximas da gente. Então, também não é só lidar com a minha emoção, mas é com outro que, por exemplo, está com raiva de mim e briga comigo e grita comigo. O que eu vou fazer com isso? A criança, seu filho, um dia vai trabalhar, um dia provavelmente vai ter um chefe em algum momento da vida, depois pode ser que ele se torne chefe de alguém, mas, enfim, ele vai ter alguém que pode ser que fale com ele de uma forma mais dura. O que ele vai fazer com aquilo? Com aquele sentimento ruim que ele teve? Aquela humilhação que ele sentiu na frente dos colegas? Isso ele pode aprender. Então, a inteligência emocional envolve autoconhecimento, reconhecimento das emoções. O que eu estou sentindo agora? Meu marido acabou de brigar comigo, eu estou muito brava. O que mais? O que eu estou sentindo agora? Eu tenho que reconhecer isso. Eu tenho que ter autoconsciência, consciência das minhas emoções, primeiro. Depois eu vou ter autocontrole. Eu tendo consciência, eu consigo pensar, racionalizar o que eu vou fazer com isso agora. O que eu vou fazer com a minha raiva? Eu vou agredir ou eu vou resolver de uma outra forma? Porque vai me trazer consequências. Então, começa a pensar, a racionalizar as emoções. Eu tenho que ter consciência social, o que é isso? Vai ter consequência. As minhas ações têm consequência das minhas emoções. Inteligência emocional inclui também empatia, a capacidade de eu me colocar no lugar do outro. A sua capacidade, por exemplo, de se colocar no lugar do seu filho.
ele tem, por exemplo, 7 anos. O que será que ele pensa? Como é que é o mundinho interno dele, a cabecinha? Quais são as necessidades? Será que ele está pensando em trabalho, dinheiro? Será que ele tem alguma preocupação que é minha enquanto adulto? Ele não tem essa noção ainda. Então, algumas vezes, ele vai sim ficar pedindo para você comprar tal coisa e vai espernear. Só que você, né, com a sua inteligência emocional, vai respirar fundo, vai entender que ele não tem ainda essa noção, que é você a responsável por ensinar isso a ele, e vai acolher, vai dizer para ele que você entende o sentimento dele, você entende que ele tem essa necessidade, que ele tem essa vontade, mas que agora, nesse momento, não dá. Né? Isso é empatia, se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do seu marido, por exemplo. O que será que ele vai sentir se eu insultar ele na frente dos familiares? Na frente dos familiares deles, eu falo alguma coisa bem ruim dele. Porque eu estou com raiva dele, vamos supor. Será que ele vai sentir? Ele não vai gostar, não vai ser nada bom. Se eu entender que não vai ser nada bom, então eu vou mudar de estratégia. Eu vou elogiar ele na frente dos familiares dele, porque provavelmente ele vai ficar mais feliz comigo. E se ele ficar mais feliz comigo, eu tenho uma consequência melhor para mim. Certo? E inteligência emocional, então, implica tudo isso, e você tendo isso, você consegue ter um manejo eficaz, né? Que você consegue fazer algo melhor, educar melhor seus filhos, por exemplo, se relacionar melhor com seu marido ou sua esposa, por exemplo, com seus colegas de trabalho. Pode passar. E aí, tem uma pesquisa do Daniel Goleman, que é um PhD de inteligência emocional, e ele diz que tem 2 tipos de pais, e de educadores também. Pais que são preparadores emocionais e pais que não ensinam emoções para os seus filhos. Os que não ensinam, ele separa em 3, que são os pais simplistas, são aqueles que não dão importância aos sentimentos, eles realmente ignoram e banalizam. Deixa para lá. Que é isso que você está sentindo? Não vamos falar sobre isso. Ignora, está chorando, ignora. Né? Não consegue lidar. E não dá a mínima importância. Se ele está triste, se ele está bravo, se está com raiva, passa. Continua a vida, toca. Né? Os desaprovadores são aqueles que criticam e desaprovam a manifestação dos sentimentos. Então, eles desaprovam. Não só um ignora, o outro critica, acha ruim. Engole esse choro, menino. O menino não chora. Né? Não pode. Não pode manifestar sentimento. Você vai ficar humilhado. As pessoas não vão gostar de você. Enfim, não pode expressar muito sentimento. Isso não ensina. Isso não ensina nada à criança. Pelo contrário. O outro tipo de pai é o laissez-faire. Aceita a expressão dos sentimentos, aceita, tudo bem, existe, os sentimentos existem, mas não impõe limite e também não orienta. Deixa ele chorar, ela quer chorar, deixa chorar. Ela está com raiva, deixa. Né? Ela está feliz demais, que legal, deixa. Mas não fala nada, não orienta, não pega isso como uma oportunidade de ensino, de aprendizagem. E os preparadores emocionais, que são aqueles que se importam com seus filhos, que importam com o futuro deles, e com os comportamentos sociais e emocionais, que se importam com o sucesso deles, entendem que as emoções são importantes, que são vocês, que estão aqui, são os preparadores emocionais, eles percebem as emoções, reconhecem como uma oportunidade de aprendizado, ouve a criança, ouve o filho com empatia, né? Legitimando o sentimento dele. Eu entendo, filho, o que você está passando. Eu imagino a sua dor. Eu imagino que deve ter sido muito ruim essa briga que você teve com seu colega lá na escola. Imagino que você deve estar se sentindo mal com isso, com essa nota que não foi boa, você tirou nota baixa. E agora, o que a gente vai fazer? Eu posso te ajudar? Ou você, o que você acha que você pode fazer para melhorar? Aí você vai ensinar. Aí você vem, mas primeiro você legitima. Sente mesmo. Né? Isso é real. Ajuda a criança a identificar o que ela está sentindo, que é isso de falar o sentimento. Impõe limite quando é demais.
né? Tá nervoso demais, aí começa a ficar agressivo, não, pode parar agora, né? E aí explora junto com eles estratégias para solucionar os problemas juntos. Esse é o pai, o perfil de um pai preparador emocional. Pode passar. Vamos lá. Como agora, então, treinar as emoções positivas? Existem várias formas, gente. Mas eu trouxe 8 passos, sendo que os 2 últimos é o que eu considero os mais importantes. Mas vamos falar dos 8 passos. Pode passar. Primeiro, construa um vínculo afetivo efetivo. Ou seja, vínculo afetivo, lógico que todo mundo tem. Vocês amam os filhos de vocês, né? Mas o vínculo, ele tem que ser real, ele tem que gerar conexão. Então, não adianta só tá lá, fazer a comida para os filhos, dar uma roupa, dar um brinquedo, mas vive ele de um lado e você do outro. Não tem conexão. Então, para começar a falar de emoção e para mostrar para ele um exemplo, porque vocês vão perceber que emoção se ensina pelo exemplo. Isso é muito importante. Mas para vocês ensinarem, precisa dessa conexão. Para eles também aprenderem a se conectarem com outras pessoas. Para se conectar com os colegas lá na classe, com o professor. Depois, quando adulto, com os colegas de trabalho. Eles vão aprender sobre conexão, sobre vínculo afetivo, a partir do vínculo que vocês fizerem com eles. Vocês são espelhos para eles, eles se enxergam em vocês. Então, é importante acompanhar, ir junto com eles em alguns lugares que eles vão, conversar, fazer tarefa de vez em quando junto. Pode ser que você não faça, não vai fazer a tarefa por ele, mas senta do lado de vez em quando. Como é que está? Pergunta. Qual matéria que você mais gosta? Com qual colega que você brinca mais? O que é mais difícil? Enfim, senta ali, bate um papo com ele, isso gera conexão. Ele sente que você se importa com ele, ele se sente amado. Então, esse vínculo precisa ser efetivo, ser de verdade. E aí eu queria fazer um exercício com vocês, mas eu não vou pedir para ninguém falar nada, tá? Eu só vou pedir para vocês fecharem os olhos, eu vou fazer algumas perguntas, eu gostaria que vocês refletissem sobre essas perguntas e depois vão abrir os olhos e eu não vou pedir para ninguém falar nada, tá? Então pode ficar tranquilos, mergulhem no exercício, porque antes de fazer com os filhos, vocês precisam fazer com vocês, tá bom? Vocês estão comigo? Sim? Então tá bom. Então vamos lá, fechem os olhos, por favor. Eu vou pedir licença para fazer algumas perguntas que têm a ver com a vida íntima de vocês, né? Então, eu vou pedir para vocês pensarem lá na infância de vocês, não tem como fugir disso. O que vocês aprenderam de vínculo afetivo? Como que foi o vínculo com os seus pais ou as pessoas que cuidaram de vocês? Como que foi esse afeto, o cuidado, a companhia, a conversa? O que vocês aprenderam sobre isso? Quem foram as pessoas mais importantes? Quem deu mais? Com quem você era mais vinculado? A mãe, ao pai, ao avô, à avó? Agora volta um pouquinho no tempo. Vem agora para o presente. Como estão os seus vínculos afetivos hoje? Quem são as pessoas que você convive? Que você tem vínculo mesmo, afetivo, de conexão, que você consegue se abrir, conversar. Que se você estiver triste, você vai ter um ombro, um ouvido para te escutar. Agora, olha os seus filhos. Imagina os seus filhos. Como estão? Como está a sua conexão com eles? O que você tem feito para se vincular cada vez mais? Vocês têm conversado? Você tem oferecido o seu colo
o seu ouvido? Você tem dado carinho? O seu passado te dificulta fazer isso? Você é capaz de fazer diferente hoje? Pelo amor que você tem pelos seus filhos? O que você pode melhorar no seu relacionamento com eles? De forma a ensinar para eles que se vincular afetivamente é bom, é importante. Viver amor é bom, faz bem. Imagina você fazendo esse algo diferente. Busque respostas dentro de você. Agora, aos poucos, pode ir voltando, abrindo os olhos quando vocês estiverem prontos. Conseguiram imaginar? Quem conseguiu, levanta a mão. Ótimo. Então, vamos passar para o próximo passo. Segundo passo, fortaleça a autoestima dos seus filhos. O que é autoestima? Autoestima é ficar falando para ele como ele é bonito, como ele é lindo, como ele é inteligente, como ele é forte. Autoestima é mais do que isso. Trabalhar a autoestima, que vai favorecer os relacionamentos dele, que vai favorecer esse controle emocional, é desenvolver nele a autoconfiança. Confiar em si mesmo depende daquilo que vocês fazem com seus filhos. Se vocês ficam evitando situações difíceis, perigosas, qual é a mensagem que vocês estão passando para eles? Que eles não são capazes de fazer. Sendo que esse medo é seu. O medo é nosso como pai, como mãe. Né? Mas se eu não deixar ele andar de bicicleta, andar de skate, brincar na terra, andar no mato, passar a mão num animal, se eu não permitir que ele viva e também tenha riscos, eu vou estar passando para ele uma mensagem de que ele não é capaz. Não é intencional essa mensagem, mas é importante vocês perceberem que essa mensagem é passada para a criança, porque ela se enxerga nos olhos de vocês, não se esqueçam disso. Ela vai ser, a crença que ela vai ter sobre ela, se ela pode, se ela é capaz, se ela pode confiar em si, está escrito nos olhos de vocês. Quando vocês olham para ela e falam, você é capaz, eu confio em você, você caiu agora, mas você consegue levantar e você vai conseguir de novo. Vai e faz de novo. Eu tenho certeza que você vai conseguir, mesmo que você não tenha. Mesmo que por dentro você esteja com receio, mas passar essa mensagem de confiança é importante para ele se sentir confiante, para ele não ter problema, né, que se fala de autoestima, e aí ele vai chegar lá na escola com os coleguinhas, e quando alguém fizer alguma piada para ele não tem autoconfiança nele mesmo, e ele vai brigar. Ele vai fazer alguma coisa para se defender, porque dentro dele está muito frágil. Ele não confia nele. Ele não acha que ele é capaz, não é consciente. Tá? É colocado, são mensagens que a gente coloca nas crianças, e não só os pais, os educadores também. O professor que faz muito pelas crianças, que não deixa ele errar, tentar de novo, que não deixa ele numa discussão com um colega, deixa um pouquinho, deixa ele tentar resolver. Se tiver ruim, aí eu interfiro. Né? Tem, sei lá, lixo. A turma terminou a aula e a sala tá cheia de lixo no chão. Vamos todo mundo. Vocês podem, junto com a gente. Né? Vamos participar. Qual é a sua opinião? Filho, a sua opinião é muito importante para mim. Quem é que faz isso? Né? São poucos os pais que fazem isso, são poucos os professores também que fazem isso, que colocam a criança e o jovem para participar. Dizer a ele que a opinião dele é muito importante, fazer uma roda de conversa
E nas pequenas coisas da vida, do dia a dia, do cotidiano, vai pintar a casa de novo, por exemplo. Filho, que cor você acha que a gente devia pintar essa parede? Aí ele fala lá, rosa choque. Não, peraí, né, filho? Também nem tanto. Aí você vai negociar com ele, enfim, mas a opinião dele é importante. E é você que vai mostrar para ele que a opinião dele é importante. E aí ele vai lá na escola e ele vai levantar a mão. Professor, eu tenho uma dúvida. Ele vai ter autoconfiança, porque ele pode fazer isso em casa. A casa da criança é o laboratório dela. Ali ela pode errar, ali ela pode testar. E se vocês não deixam que isso aconteça, ele reproduz lá na escola e depois ele reproduz na vida adulta. Então, se em casa vocês colocarem eles para participar, para dar opinião, dizendo para eles a sua opinião é muito importante. Às vezes, eu não vou acatar, porque nós adultos sabemos o que é melhor. Né? Mas eu vou te ensinar por que não vai ser boa a sua opinião. Mas te escutar é muito importante. Vamos sair para jantar hoje, vamos comer um lanche. Filho, qual lanchonete você acha que é melhor? De vez em quando, tá? Não estou falando sempre também, porque senão a gente cria um rei dentro de casa. Esse é um risco do outro lado. Né? Mas deixá-lo dar uma opinião, opiniões importantes, ajuda a ele ter autoconfiança para ele ir lá para a escola e falar com o professor e dar a opinião dele e dizer, não gostei, professor, a gente pode fazer diferente. Aí, de início, às vezes a criança não sabe fazer isso. Isso que, às vezes, é a dificuldade de muito adulto e de professor. A criança vai lá e ela está tão já acostumada a falar da sua opinião, só que ela não sabe direito como fazer. E, às vezes, ela faz de uma forma agressiva, né? Ou arrogante. Que isso, professor? Isso que você fez foi muito ruim, assim, na frente de todo mundo. Né? Ele dá assim, o professor fica... Ai, que arrogância dessa criança. Então, mas é aí que vem a empatia. Aí que é o segredo de se colocar no lugar dessa criança. Essa criança está aprendendo a participar. Ela está aprendendo a dar a sua opinião. Ela já está um pouco mais autoconfiante, ela está conseguindo falar. Agora vem o próximo passo, que é ensinar ela a se colocar na frente das pessoas, que também pode ser algo ensinado por vocês, pais, além dos professores. Né? Mas aí precisa de segurança de vocês. E aí eu quero pedir de novo para vocês fecharem os olhos e pensarem na autoestima de vocês. Como está a autoestima, a sua autoestima? Você confia em você? Como você viveu isso na sua infância? Os seus pais, seus cuidadores, diziam para você que você é competente, capaz? Você cresceu acreditando em você? Quem foi na sua história que fez você acreditar em você mesmo? Tenta deixar vir a imagem dessa pessoa que te ajudou a confiar em você, a gostar de você. O que ela fez? Foi o quê? Foram palavras? Foram ações? Ajudas? Como foi isso? De que forma essa pessoa te influenciou você na sua autoestima, na sua autoconfiança? E de que forma você pode aprender com essa pessoa? O que você pode fazer agora com os seus filhos hoje? Deixando para trás aqueles modelos que não foram positivos para você, mas colocando na sua mente os modelos positivos, aquelas pessoas que te ensinaram, que te deram força. O que você pode fazer de diferente? Aí, devagar, pode ir também voltando e abrindo os olhos. Estamos prontos para o terceiro passo? Então, vamos lá, podemos seguir. Terceiro passo é ensine resiliência. Resiliência é a capacidade da gente enfrentar adversidades e seguir em frente com uma visão positiva. Ser positivo na vida.
Na vida, seus filhos vão enfrentar adversidades, com certeza, isso é normal na nossa vida, né? Uma das grandes adversidades que eles já passam na escola, além das provas avaliativas, é o vestibular. Né? Eles vão chegar lá no último ano, vão ter que sair, vão ter que decidir o que eles querem. É uma baita de uma adversidade. É uma dificuldade tremenda para eles. Né? Vestibular, prova, competição, nota de corte, amigo que passa e ele que não passa. A forma como ele vai enfrentar essas dificuldades na vida depende de como ele foi ensinado, quando criança, a enfrentar as dificuldades, as brigas com irmãos, com colegas de escola. Se toda vez você acolher e defender ele e achar ruim aquilo junto com ele, você não vai estar ensinando ele a olhar de forma positiva. O que você pode aprender com isso? Não deu certo? Tirou uma nota baixa nessa prova? Ok, filho, vamos lá, levanta a cabeça. O que você pode aprender com isso? O que está faltando? Está faltando aprender mais o quê? Vamos lá, confio em você. Olha a diferença das palavras. E fazê-lo olhar de forma positiva. Né? Conversar com ele. E, às vezes, criar situações intencionais para eles viverem situações assim difíceis. Eu coloquei uma foto aqui de um arvorismo. Às vezes, criar situações assim, colocar mesmo, vamos pedalar hoje. Aqui em Ouro Fino está cheio de estrada de terra. Né? Vamos pedalar. Isso é uma diversidade física, no caso. Tem cansaço. Né? Enfim, vamos fazer diferente. E aí lidar com, vai, filho, você consegue, a gente consegue mais um pouco, dói, mas dá certo. A gente tem medo, vamos brincar um dia num arvorismo? Não vai acontecer nada, ele está preso. Né? Não precisa ter medo, mas o medo vai existir. O medo vai existir porque é natural a gente estar lá no alto e a gente sentir medo. Então, é intencional fazer a criança sentir medo. E o que ela vai fazer com esse medo? Vai paralisar lá em cima? Vai voltar? Ou ela vai seguir em frente? Ela vai aprender que, mesmo com medo, ela vai seguir em frente. É assim que se aprende a lidar com as adversidades. Né? Estar aqui na frente, por exemplo, falar em público, não é fácil. Não é fácil para muita gente, aliás, para a maioria das pessoas. É uma adversidade da nossa vida. Falar em público, né? Ter que lidar com rejeição, por exemplo. Mas conseguir estar aqui depende da forma como eu, como criança, por exemplo, aprendi a lidar com as adversidades, com as dificuldades. Vai, filha, você consegue. Fala, se alguém não gostar, tudo bem. Outros vão gostar. Nem Jesus fez aquela frase, né? Nem todo mundo, como é que é mesmo? Agradou, né? Nem Jesus agradou a todos. Por que você vai querer agradar a todos? Então, são frases positivas que vão fazendo a criança a se sentir autoconfiante e a enfrentar as dificuldades da vida. É assim, e tem que seguir. Né? O vestibular está aí, filho, faz parte. Todo mundo na sua idade passa por isso, fica com medo, fica ansioso. Eu passei por isso, mas tem que lidar. Tem que enfrentar e tem que seguir em frente. Né? Palavras positivas. De 0 a 10, não precisa responder. Quanto você é resiliente? Não sei se vocês já passaram por mudanças na vida de vocês. Mudança de casa, mudança de trabalho, um casamento, um divórcio, por exemplo. Morte em família. São adversidades. Como é que vocês reagiram a isso? A gente tem que reagir. E a gente vai aprendendo a reagir na vida. E isso vocês podem já provocar nos seus filhos desde criança, com brincadeiras, para saber enfrentar e não paralisar. Né? Eu já morei em 3 países. Morei em São Paulo e agora estou aqui em Ouro Fino. Faz 2 anos que eu estou aqui. Em todos os lugares eu aprendi a me refazer profissionalmente. Trabalhei em cada país que eu morei.
cheguei em Ouro Fino, passei alguns meses de adaptação de moradia e voltei a trabalhar. Eu aprendi resiliência. Eu aprendi a enfrentar a adversidade. Mas eu precisei de uma história de vida que me ensinasse. Que não foi só com meus pais, foi com os pais, foi na escola. Fui eu mesma, foi a faculdade de psicologia, lógico, isso me ajudou muito. Aprender sobre isso, sobre comportamento, sobre emoções. Terapia, porque quando a gente faz psicologia, a gente tem que fazer um processo de psicoterapia. Isso ajudou bastante e favoreceu a minha trajetória. Então, resiliência aprende. E os filhos de vocês um dia vão sair de casa, e vai ser logo. Se Deus quiser, acho que vocês esperam que eles façam faculdade, né? E aí vai ter que sair da cidade. E aí eu morava em São Paulo, então eu fiz faculdade na casa dos meus pais, e nesse sentido foi mais fácil para mim. Mas os nossos filhos, hoje eu tenho filhos aqui, vão sair, se Deus quiser, com 17, 18 anos. É uma baita de uma diversidade. E o que vocês estão fazendo para ensinar eles? Quem tem filhos adolescentes ainda continua cozinhando para eles, lavando roupa, passando roupa, cuidando do quarto, fazendo tudo por eles. Aí a hora que chegar com 17 anos, na hora que tiver que sair, fica muito difícil. Eu faço orientação profissional para jovens. Uma das dificuldades deles, além da escolha, também é sair de casa. É muito difícil para eles, embora vocês às vezes não percebam, e eles também não coloquem muito para, né, não se expressem. Mas ali dentro comigo, eles colocam o medo deles de sair de casa, de romper esse vínculo, de enfrentar a adversidade, dificuldade, cozinhar, ter algum problema de relacionamento com alguém lá na faculdade e não ter o pai, a mãe, alguém para voltar em casa e poder conversar, ser acolhido. Ele tem que fazer isso tudo sozinho, com 18 anos. Às vezes com 17, né? Então tem que ensinar, tem que provocar, tem que criar situações intencionais para ele vivenciar medo e seguir em frente. Com brincadeira é possível fazer isso. Ou então no próprio dia a dia, colocar palavras positivas. Tá bom? Próximo, por favor. Quarto passo, ajude eles a lidar com a frustração. É ou não, né, gente? Tem que dizer não. Tem que ser forte, e tem que ser firme, e tem que aprender a dizer não, agora não dá. Mas não é só um não assim, não e pronto, acabou. Pode sentar com ele e explicar. Por que não? Ajude ele a pensar. Por que não pode agora? Por que vai ter que esperar daqui a um mês? Isso é importante para ele. Esse não, né? E aí eu quero também, assim, quero que vocês pensem de 0 a 10, quanto você sabe lidar com frustração. Quanto você lida com frustração quando alguém te diz não. Quando o seu filho diz não para você, eu não vou fazer o que você quer. Como é que você lida com isso? Dá aquela raiva por dentro, né? Aquela frustração daquele filho desobediente. E aí? Isso é frustração. Como é que você lida com isso? Você logo vai falar assim, não, aqui quem manda sou eu. Você vai fazer do jeito que eu quero. Aí você usa poder. Você não usa respeito. Aí você usa de poder. Né? Então, assim, a forma como você lida com frustração, primeiro pensar em você, como é que você lida com frustração? Aí você vai se colocar agora no lugar do seu filho, com a idade que ele tem, e ver assim, qual é a capacidade dele de conseguir ouvir um não. E se ele fizer carinha feia, tudo bem. Eu vou ficar morrendo de dó dessa carinha feia. Em troca dessa carinha feia, eu te dou um abraço. Né? Eu te dou um outro brinquedo. Eu vou brincar, vamos fazer outra coisa. Mas esse, não. E pode fazer carinha feia, bonitinha, que não pode. Né? Para depois não virar ali um adolescente que enfrenta pai, mãe, às vezes agride, né? Às vezes no trabalho.
um chefe ou um colega que diz não ao projeto dele, não, agora não dá, não vai fazer, não foi bom. E hoje a gente lida com muitos jovens que estão entrando dentro de uma empresa, e aí ele passa ali 6, 7 meses e ele não é promovido. E sabe o que ele faz? Ele sai. Ele pede demissão. Volta para casa pedir demissão. Por quê? Porque eu não fui promovido. Mas espera aí, você está com 6 meses de empresa. Quer dizer, ele recebeu um não. Ele recebeu um não. Mas ele não sabe lidar com a frustração, é muito difícil para ele. Ele pede demissão. É isso que está acontecendo com muitos jovens hoje em dia. Né? Casamento. A esposa, o marido diz, não, agora não dá, ou eu não vou fazer isso por você. E aí o outro fica birrento. Então não vai fazer isso para mim? Tá bom. Me aguarde. Aí faz alguma coisa de ruim depois. Né? De 0 a 10, quanto você sabe lidar com frustração? Você conseguiria dizer não, explicar por quê e ajudar o seu filho ainda a encontrar uma nova situação? Pensa um pouquinho nisso, tá bom? Próximo. Quinto passo, esse é especialmente para crianças menores, ensine-os a nomear as emoções. As crianças, elas nascem sentindo aquelas sensações no corpo e elas não sabem direito o que é. Se é alegria, se é, enfim, se é raiva, se é tristeza. E quem sabe disso é um adulto do lado. Então, às vezes, assim, ajude eles a nomear. O que você está sentindo, filho? Às vezes ele não sabe falar. Ele faz alguma coisa, mas ele não consegue. Então, você mesmo pode dizer para ele, tá bom, filho, eu vejo, me parece que você está com muita raiva. Eu sinto que você ficou com muita raiva por conta disso que aconteceu. Não é isso? Aí, geralmente, eles vão falar, é isso. E por que você está com raiva? Eu estou com raiva porque o fulano pegou o meu brinquedo, quebrou, enfim, ele vai falar. Então, todas as vezes, de pouquinho, você ajudar ele a nomear o que ele está sentindo e por que ele está sentindo, isso ajuda a promover a autoconsciência. E aí, se ele tem autoconsciência, se ele racionaliza a emoção, ele consegue pensar sobre elas antes de agir. Tá? Pode passar. O sexto passo diz respeito à comunicação. A gente precisa se comunicar de uma forma que seja favorável para as emoções. Ninguém muda ninguém insultando, criticando. Não sei se vocês já perceberam no dia a dia de vocês, né, com as pessoas que vocês convivem. Se você fizer uma crítica primeiro e depois pedir para ele mudar, ele não vai mudar. Mas se você fizer o contrário, se você elogiar primeiro e depois pedir para ele mudar, aí ele está aberto para mudança. Criança é a mesma coisa. Se você começa, nossa, como você é preguiçoso. Ou como você é desorganizado, caramba, como você é chato. Né? Eu ouço muitos pais falando isso, viu, gente? Isso gera uma crença negativa, ela vai crescer. Lembra que vocês são os espelhos da criança. Ela vai crescer entendendo que ela é aquilo que os seus olhos refletem. Se você diz para ela que ela é preguiçosa, ela vai crescer achando que ela é preguiçosa. Ela não vai mudar. Se ela escutar que ela é chata, desorganizada, possivelmente ela vai continuar, ela vai crescer achando que ela é assim. Porque você está dizendo que ela é assim. O contrário, você poderia dizer, você não é assim, você é muito organizado, mas o seu quarto hoje, olha o jeito que você deixou. Mas você é uma pessoa tão organizada, tenho tanto orgulho da sua organização, mesmo que não seja, né? Mas a comunicação, assim, eu confio em você, lembra? Eu confio em você, eu acho que você é bom, eu acho que você é organizado. Mas hoje é um estado, você só está falando de um estado desse momento, você não está dizendo, você não está rotulando ele.
errou de novo, caramba. Qual é a mensagem que está passando? De incapacidade. De novo você errou. O professor, às vezes, faz isso também. De novo. Crença de incapacidade. Assim você nunca vai ter amigos. Profecias. Você está dizendo para o seu filho, se você, que é pai, que é mãe, está dizendo para ele que ele nunca vai ter amigos, o que ele vai acreditar dele? Sobre ele? Ele vai acreditar que ele não é capaz. Meu pai e minha mãe estão dizendo isso. Então, são frases erradas, comunicações ruins, que geram crenças negativas, estados negativos. Aí ele vai lá para a escola, ele vai se comportar não tão bem, né? Ele vai casar e ele também vai casar com essas crenças. De que ele não é competente, de que ele é desorganizado, ele é preguiçoso, ele é chato. Aprende com seu irmão consegue isso. Gera ciúmes. Para que gerar ciúmes nele? Não vai promover mudança se começar uma conversa assim. Ai, você me mata de vergonha. Você gosta de me chatear sempre. Ao invés disso, põe mais um, por favor. Clicar mais um. Rashid? Cadê? Então, ao invés disso, frases do tipo, você é tão importante para mim, eu estou tão orgulhoso de você. Quer dizer, ao invés de ficar olhando, porque, isso é um mal do ser humano. A gente aprendeu, a gente mais critica do que elogia. O ruim fica mais à mostra do que o bom. O problema fica mais à mostra do que a solução. E a gente, então, tem que deixar a solução à mostra. A parte boa à mostra. Quantas vezes você fala para os seus filhos, você é tão importante para mim, eu estou tão orgulhosa de você. Ele vai falar, mas o que eu fiz? Não fiz nada. Eu sou orgulhosa de você ser o filho que você é. Com acertos ou com erros, eu estou orgulhosa de ter você como filho. Simplesmente, pura e simplesmente. Porque ninguém é perfeito. Mas quantas vezes vocês já falaram isso para os seus filhos? Assim, do nada. Sem ter falado, sem ter feito nada. Imagina a reação dentro do coração dele. Autoconfiança. Nossa, meu pai, minha mãe, ou quem cuida de mim, enfim, quem ele tem vínculo, se sente tão orgulhoso de mim, então eu vou me orgulhar de mim. Vocês são espelhos para eles. Se vocês sentem orgulhos deles, eles vão sentir orgulhos deles mesmos. A sua opinião é muito importante para mim. Aquilo que a gente já falou lá atrás. Você é capaz. Vamos ver como você pode melhorar. Chegou ali com uma nota baixa. Ao invés de falar, errou de novo. Uma nota baixa. O que está acontecendo com você? E já começar. Espera aí. Se segura. Segura as suas emoções. E diga, olha só, filho. Você é muito capaz. Eu confio em você. Vamos ver como você pode melhorar? O que a gente pode fazer? Precisa de uma professora particular? Precisa que eu sente com você e a gente pode estudar junto? Quer que eu chame um colega seu e faça um lanche para eles, uma vez por semana, para vocês estudarem juntos? Enfim, o que a gente pode fazer? Mas você é capaz. Eu confio em você. Você nasceu com toda a capacidade para conseguir. Olha a mensagem de capacidade. Ou então ali no irmão, que bom que você ajudou o seu irmão, eu sabia que eu podia contar com você. O irmão não faz nada, né? Um filho não faz nada, não ajuda, só atrapalha, briga com o seu irmão, e aí você, com o irmão, com outro filho, você pega no pé dele, fala coisas ruins, mas imagina naquele momento, porque os irmãos, em algum momento do dia, algum momento da vida, da semana, ele faz uma coisa boa, fala a verdade. Não faz? Quem tem aqui pelo menos 2 filhos? Em algum momento, ele faz alguma coisa boa que te ajuda. Nesse exato momento, nesse 1% da semana, você elogia? Tem gente que sim, mas na maioria das vezes, isso é como se fosse obrigação. Não fez mais nada do que obrigação, então deixa quieto.
Quando o contrário seria o melhor. Que bom que você ajudou, eu sabia que eu podia contar com você. Aí amanhã ele faz mais. E aí você fala, tá vendo como eu posso contar com você? E aí amanhã ele faz mais um pouco. Nossa, que legal! Como você é um ótimo irmão, um ótimo filho. Adoro ver você fazendo isso. E aí amanhã ele faz mais. Porque ele gosta desse reforço. É muito mais importante para ele escutar isso. Gera crenças positivas, estados emocionais positivos, do que escutar isso aqui. Né? Ou então, quando ele faz alguma coisa, ele quebra o seu celular, ou ele faz alguma coisa bem ruim, e aí você fica bem pé da vida mesmo, e aí você fala, eu sei que você não fez por mal. E que é verdade, às vezes ele não faz por mal, mas você fica tão nervoso que você já sai metralhando. Mas aí vem o autocontrole, o seu autocontrole, a sua inteligência emocional de respirar fundo e dizer, eu sei, meu filho, que você não fez por mal. Eu acredito que você pode fazer melhor da próxima vez. Eu acredito que você pode segurar essa jarra melhor da próxima vez, esse copo. Você pode fazer isso de novo. Eu confio em você. Pode passar. E a comunicação não verbal também ela é importante. Criança que se sente ouvida é criança que sabe escutar e também sabe se comunicar. E a nossa comunicação não verbal também fala. Eu estou preocupada um pouco com o tempo, não sei se eu faço o exercício. Eu vou falar para vocês, ao invés de fazer. Imagina a criança que ela chega, o seu filho chega para falar com você e você está no celular. Né? Está ali no celular, preocupada, resolvendo suas coisas, e a criança está ali do lado. Pai, mãe, toda feliz. Sabe o que aconteceu hoje na escola? Aconteceu isso, fulano falou isso para mim, e você lá, resolvendo, cozinhando, olhando o celular, falando com o marido, fazendo as coisas, muitas coisas que você tem que fazer. Qual é a mensagem que passa para essa criança? Imagina ela olhando, tentando falar com você, e você ali, correndo, fazendo várias coisas. Ela não é digna de ser ouvida? Ela não é merecedora da sua atenção? São mensagens que estão passando para ela, sem querer, gente, sem querer. Mas são mensagens. Ou então você está cansada, né? Tem aqueles dias mesmo que a gente chega cansado, esgotado. Deita ou senta na cadeira com aquele corpo ali, assim, cansado, e a criança, vamos brincar? Vamos brincar? Brinca comigo? Vamos jogar esse jogo? Ai, filho, né? E aí, mais um dia, ontem foi o celular, antes de ontem foi não sei o quê, e hoje é porque você está cansado. E você é o espelho dessa criança, e ela, eu não sou digna de ter nem a atenção dos meus pais. Não é que vocês precisam ter isso todos os dias, fazer isso sempre, porque a gente também não é perfeito. E eles têm que entender que tem hora, tem dia que a gente está cansado, tem dia que a gente está com problema. Mas a gente precisa achar esse equilíbrio. Né? E a gente acha que está escondendo deles, não falando nada, mas a gente está mostrando pelo comportamento, pelo nosso corpo. Quando a gente fala com criança, especialmente com crianças pequenas, ali, essa é uma técnica que é muito importante. Vai falar com uma criança, abaixa na posição dela. Oi, filha. Né? O que foi? Diga, o que aconteceu? Tenha medo de se agachar. Olhar no olho dela. Porque quando eu me agacho, eu me mostro um pouco como por igual. Eu estou pronta, eu estou aberta para te receber, para te escutar. Quando eu não agacho, eu só que estou aqui. Vocês são meus filhos. E eu digo para vocês, não vai fazer isso agora. Ou eu falo assim, não, filho, agora não. Eu vou te explicar por quê. Vem cá. Olha a diferença que dá. Né? Quando eu falo para ele, assim, numa altura, eu fico mais agressiva, fico mais poderosa. Né? A criança olha para a gente com essa relação. Ela tem mais medo. E aí ela fica com medo de falar com o adulto. E ela vai lá para a escola, e imagina o quê? Ela não vai conseguir falar direito com os professores. Ela vai ser aquele aluno tímido, que fica no fundo, no fundão. Porque falar com o adulto gera medo,
Não sei que jeito que ele vai falar comigo, como que ele vai me responder. Porque desde criança eu vivo conversando com adultos, porque meus pais são adultos, e os meus pais estão sempre assim para mim. E eu sempre assim, ó. É assustador para uma criança. Então, olha a diferença de uma bronca, de uma conversa, onde o pai está por cima, né? E, no caso, essa mãe, ela se agachou. Então, isso gera confiança. Isso mostra para a criança que ela é merecedora de escutar, de ser escutada. Pode passar. O 7º passo, então, é a questão da empatia. Passa para mim o vídeo, por favor. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, woo, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. Yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Então, empatia é essa capacidade de fazer uma conexão verdadeira, de estar junto. Nem sempre a gente tem resposta. E não é problema dizer isso para as crianças, para o seu filho. Não é problema dizer para ele, olha, eu sei que você está sentindo isso, eu sinto isso com você e eu não sei o que fazer. Não sei. Vamos sentar aqui um pouquinho, vamos respirar fundo um pouquinho, já já a gente vai achar uma solução. O que você acha? Quando eu tinha a sua idade, já aconteceu isso comigo, e aí eu resolvi desse jeito. O que você acha? Talvez seja um bom jeito para você? Nem sempre a gente tem resposta para tudo. Mas a empatia gera conexão. Só assim que você vai conseguir entender o que o seu filho está passando, o que ele está sentindo, para você ajudar ele a resolver e a ultrapassar os limites pessoais da emoção. Né? Então, é importante que vocês também levem em consideração a idade da criança. Também não adianta querer que uma criança de 5 anos tenha a maturidade de resolver os seus problemas emocionais
como um adolescente já de 17 anos, 18 anos. Né? Precisa entender quais são as características da idade dos seus filhos. Vocês já olharam no Google ali? É muito fácil. Quais são as características de uma criança de 7, 8 anos? De 5, 6 anos? Coloca lá no Google, aparece muitas coisas, vocês vão ver que vocês vão identificar os seus filhos e vão achar as necessidades deles, vai entender melhor sobre quem são eles. E aí a sua expectativa fica mais real. Porque, às vezes, os pais e até os educadores querem mais dos seus filhos. Querem uma postura madura, quando ele não consegue dar, ainda não tem uma capacidade neurológica para isso. Então, entender quem é. Quem é essa criança? Qual é a capacidade dela? O que elas pensam? Quem são elas? Como elas pensam? Nessa idade, se você não quiser fazer uma pesquisa no Google, também faz uma pesquisa no seu Google interno. Como foi isso para você? Quando você era adolescente, quando você era criança, como é que você vivia esses problemas? Quando uma amiga sua te rejeitava ou não queria mais ser sua amiga ali com uns 12, 13 anos de idade, o mundo caía. Então, ter amigos é a coisa mais importante do mundo para algumas crianças, para certas idades, porque eles estão vivendo isso. Então, entender isso é importante para vocês, ajudá-los a perceberem o que eles estão sentindo e a saber lidar com aquilo. Pode passar. E aí, o 8º e último passo também ensina, além de você ter empatia para você ajudá-los, ajude eles a serem empáticos. Ajude eles a se colocarem no lugar da outra pessoa. Por exemplo, como você acha que o seu amigo se sentiu quando você empurrou ele? O que você acha que o seu amigo sentiu quando você xingou ele, falou que ele era gordo, por exemplo, na frente de todo mundo? O que você acha que ele sentiu? Se fosse você no lugar dele, o que você sentiria? Então, quando vierem as reclamações, às vezes acontece a escola, vem e fala, seu filho fez e tal, aconteceu tal coisa, ao invés de já criticar, ou já defender o filho, também fazê-lo refletir sobre o que ele fez. Porque, às vezes, ele mesmo pode ter provocado uma situação sem querer. Pode passar. Faz favor. Aí eu vou terminar com um videozinho do Instituto de Inteligência Emocional, que são pais falando para filhos frases positivas, para vocês terem mais exemplos de formas de comunicação positiva. Às vezes sentimos coisas diferentes. Algumas nos fazem bem, e outras não. Você deve viver cada momento com atenção ao que está acontecendo dentro de você. Filha, quando alguém te ofende, te machuca, você pode sentir raiva. E ao invés de revidar, você pode colocar limites, falando que te machucou. Quando não consigo te dar a atenção que você quer, talvez você possa sentir-se triste. Você pode aprender a aceitar que as coisas nem sempre acontecem como queremos, mesmo que elas nos deixem tristes, e que no final tudo passa. É normal você sentir medo quando está diante do desconhecido ou quando você se sente sozinho. Mas se você acalmar a sua mente e controlar a sua respiração, tudo volta a ficar bem. Quando alguma coisa acontece, ou você faz algo que gosta muito, você pode sentir uma sensação muito boa. Isso se chama alegria. E todas as vezes que sentir isso, agradeça muito, meu filho, pois a gratidão
aumenta ainda mais a sua alegria. Tem uma outra sensação muito especial, que é a que você sente todas as vezes que eu pego você no colo, ou quando te dou um abraço, e também quando eu digo o quanto você é importante na minha vida. Esse sentimento, filha, é o amor, Rashid, capaz de curar qualquer dor do mundo. Então, meu filho, minha filha, essas são as nossas emoções, que fazem e sempre farão parte de você, em todos os momentos da sua vida. E tudo está bem, desde que você receba e acolha cada uma delas no seu coração. E no final, tudo sempre fica bem, porque tudo é passageiro. pode passar. E antes de fazer o meu agradecimento final, eu quero aproveitar para divulgar um curso que eu dou, individual, que é o Pais e Filhos de Sucesso, como treinar a inteligência emocional dos filhos. Isso para quem se interessar, quiser aprofundar esse trabalho, se conhecer mais, melhorar as suas competências como pais, para se tornar um pai preparador emocional. Esse curso, ele é formado por, assim, são 3 sessões de coaching, são 3 sessões tipo de terapia, mas é na modalidade do coaching. São 3 horas, então, agendadas. São 7 videoaulas com exercícios. Então, são 2 sessões no começo do curso, aí eu encaminho esses exercícios, e no final eu faço mais uma sessão com os pais, ou um pai só, não precisa ser o casal, enfim, com o responsável. Então, quem se interessar, depois pode vir conversar comigo, tá? E, então, pode passar. Eu agradeço a presença de vocês. E eu espero revê-los na nossa próxima palestra do mês que vem. Até a gente tem a data, né? Agora eu não lembro. Dia 10. Esqueci de ver. É uma quinta-feira. Eu acho que é dia 10. Mas, enfim, vão ser de quintas-feiras. A gente vai tentar divulgar com mais antecedência. E é isso. Gostaram? Tá bom. Obrigada.